chegou primeiro aqui na capital catarinense e o Atlético, depois do desembarque aqui, vai pegar trânsito, porque o trânsito está bem carregado e com chuva do aeroporto até o hotel, possivelmente jogadores vão enfrentar um trânsito. Agora há pouco mantive contato com a delegação que deixou São Paulo em poucos minutos. Teve uma conexão em São Paulo, vão chegar aqui por volta de 7h30 da noite os jogadores do Atlético. São 20 atletas relacionados, viajando força máxima. O Atlético vem com o que tem de melhor para começar a decidir essa terceira fase da Copa do Brasil. O Thiago Largue não mostrou em campo, nem ontem, nem hoje. O Álvaro Damião esteve na Cidade do Galo, mas ele não mostrou o time, não também confirmou verbalmente o Atlético, mas não tem muito mistério não. O Thiago Largue deve escalar o time como foi aquele Atlético que goleou o Botafogo da Paraíba na semana passada por 4-0. Aquele time com as voltas do Léo Silva, do Adilson e também do Otero. Esses ficaram no banco no fim de semana pelo Campeonato Mineiro Cicobi. Pela frente, o Atlético vai ter aí um adversário que está animado, o Figueirense. Figueirense que fez promoção aqui nos ingressos, é outro time que está invicto no ano, Álvaro Damião. Pois é, Cláudio, 6 horas com mais 23 minutos, invicto na temporada, não perde há 15 jogos. São 10 vitórias e 5 empates. É o líder isolado do Campeonato Catarinense. O técnico Milton Cruz comandou um treino fechado nesta terça-feira. Após o treinamento, o aquecimento, os jogadores participaram em campo de um trabalho de posse de bola e em seguida participaram de um trabalho de posicionamento tático visando esse confronto contra o Galo. Após o treinamento, os jogadores seguiram para o hotel de concentração, onde permanecem até a hora do jogo. O meio-campo Gustavo Ferrares, que tomou uma pancada na cabeça na partida contra o Criciúma pelo Campeonato Catarinense, ele está vetado e não joga essa partida, assim como não jogam também Maicon Leite, Abuda, Raul e Marco Antônio Manuel. O Milton Cruz, técnico do Figueirense, foi o eterno quebra-galho do São Paulo. E sempre que ele era chamado, consertava alguma coisa e sempre sonhou em ser o técnico efetivo do São Paulo. Um comecinho daqui, um comecinho dali, não decorou. Agora está fazendo voo solo. Tentou alguma coisa no meio do caminho e esse ano no Figueirense ele acertou e está fazendo uma boa campanha. Está muito bem, é o líder isolado do Campeonato Catarinense, como a gente disse, 15 jogos de invencibilidade na temporada. Para a partida contra o Galo, nesse jogo pela Copa do Brasil, completando a informação do Cláudio, a promoção de ingressos casada com a próxima rodada do Catarinense. Como que é isso? O torcedor que comprar o ingresso para assistir Figueirense e Atlético amanhã, ele terá um ingresso para ver o jogo contra o Tubarão no final de semana pelo Campeonato Catarinense. 6 horas 24 minutos. O Cicobi Credicom é uma instituição financeira da área de saúde que acredita na economia compartilhada. Tem todos os produtos e serviços de um banco, conta corrente, empréstimo, aplicações, cartões, consórcios e muito mais. Mas o melhor de tudo é que no Cicobi Credicom, quem é cooperado participa dos resultados e cresce junto. Cicobi Credicom, 25 anos de solidez, sucesso e bons resultados. Estava prevista uma reunião hoje no Tribunal de Justiça de Minas Gerais envolvendo aquela situação do Atlético em relação ao pagamento do Fred e também a participação que o Galo tem na venda do Lucas Prato do São Paulo para o River Plate, e os credores do Atlético estão tentando segurar essa situação. O presidente do Atlético, o Sérgio Sete Câmara, tem conversado com o pessoal da WRN e parece que há um princípio de entendimento, mas a justiça está tomando uma decisão diferente. Vamos chamar ainda mais uma vez de Florianópolis o Cláudio Rezende também com esta informação. É verdade, a 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Emanuel, julgou hoje, em segunda instância, o recurso sobre o mérito se há ou não débito do Atlético com a WRV nesse bloqueio aí do dinheiro do Lucas Prato, cerca de 20 milhões de reais, e negou. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou todos os recursos. O Atlético entrou com 4 recursos, o mais importante,
quanto a esse bloqueio do dinheiro do Lucas Prato. Teve um outro recurso negado também hoje, foi de um grupo de advogados que teriam valores a receber da empresa WRV. Portanto, todo mundo que entrou com recurso hoje, no caso principalmente do Atlético, não conseguiu êxito. Agora, conversei com o Lázaro Cândido da Cunha, que é o vice-presidente do Atlético. Ele estava dentro do avião vindo aqui para Florianópolis, junto com o presidente, inclusive. Vice-presidentes estão vindo com a delegação do Atlético. Ele me disse que do departamento jurídico do Galo vai recorrer desta decisão agora em Brasília, no STJ em Brasília, e é um caso que ainda vamos ter muitos capítulos, está longe do fim esse caso Atlético, Fred, e agora também com a WRV. O Álvaro Damião conversou hoje com o Vitor, né? Enquanto a gente estava vindo aqui, a equipe da Itatiaia vindo para Florianópolis, o Vitor, goleiro do Galo, falou da Copa do Brasil. Esse campeonato que o Galo já jogou no Acre, norte do país, foi para o Nordeste para enfrentar o Botafogo da Paraíba e agora vem para o Sul para enfrentar o Figueirense. As dificuldades também de distâncias na Copa do Brasil, Vitor. A competição realmente na qual você se desloca bastante, né? Até outro dia nós estávamos brincando na concentração, falando que nós parecia que está disputando a Copa do Nordeste, né? Porque só viajando lá para cima, mas é um campeonato realmente difícil, né? Agora o regulamento muda novamente, né? Jogo de ida e volta, então é importante você fazer já um bom primeiro jogo para tentar encaminhar uma situação de classificação, sabendo daquilo que o adversário vem fazendo na temporada, que é um bom trabalho, então a gente tem que estar concentrado no jogo para não sermos surpreendidos, mas também sabendo daquilo que a equipe nossa pode fazer, da nossa evolução, do que a equipe vem demonstrando aí nos últimos jogos, então viajando aí de forma otimista para fazermos um grande jogo lá em Florianópolis. Ô Vitor, essas oscilações do Atlético no início de temporada, parece que agora está dando uma estabilizada. Deve-se a quê? E você ainda sente que está oscilando ou já realmente está estabilizando? Bom, primeiro se deve ao fato de que muitas peças mudaram para esse ano, né? Chegaram muitos jogadores, alguns jogadores saíram, né? E você, para conseguir um entrosamento ideal, você leva um tempo, é normal que haja essa oscilação, né? Depois, às vezes a falta da manutenção do trabalho também, a troca de técnico também acaba sendo algo que atrapalha um pouco, mas creio que hoje o Atlético vem num momento de evolução, claro que sempre vai existir coisa para corrigir, mas está num nível competitivo muito melhor do que no início da temporada, até porque os jogadores estão entrando no ritmo de jogo, estão adquirindo entrosamento, e a gente tem observado isso nos jogos, tem sido jogos onde a equipe tem demonstrado um bom futebol, conseguindo até 2 resultados mais elásticos contra 2 equipes dificílimas, então tem tido muito volume de jogo, né, e tem ganhado um padrão de jogo aí que a gente tem trabalhado e tem aos poucos conseguido chegar naquilo que tem sido pedido pelo Thiago durante os treinamentos. Ô Vitor, deixando a rivalidade de lado, o goleiro, assim como você, o Fábio, passa por um momento muito difícil. Ele perdeu o pai na madrugada, na véspera de estrear numa competição como a Copa Libertadores, e o Cruzeiro estreia hoje. O que você poderia falar para o Fábio nesse momento? Bom, eu ainda não sabia da notícia, né? Acho que antes de mais nada, deixar aqui meus sentimentos, minha solidariedade. Passei por isso no ano passado, a gente sabe, eu sei o quanto é difícil, né? E sei o quanto o Fábio é forte para poder superar esse momento, né? Principalmente porque é um cara de muita fé, um cara que tem Deus como guia de sua vida, então Deus vai ajudá-lo também a superar esse momento. E realmente não é fácil, né? Então desejo força a ele, independente de camisas, que agora é um momento no qual não existe rivalidade, não existe time, não existe escudo, e sim solidariedade, então desejo aí que Deus conforte o coração dele e toda a família dele. Tá aí o goleiro Vitor, que ano passado perdeu o pai dele também numa semana de jogo de Libertadores contra o Godoy Cruz da Argentina. Um recado muito importante para os estudantes. O Atlético confirmou hoje o novo técnico do Sub-17. É o Leandro Zago, 36 anos, estava no Sub-20 da Ponte Preta, mais mudança na base atleticana, Emanuel.